Deus, né, Brenda? Deus é maravilhoso. Ele me deu duas filhas maravilhosas, né? E olha só o versículo ali, que eu já tinha separado, mas nem era por esse momento, mas veio a calhar. Olha só. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. O versículo seguinte, que não era o que estava nos meus planos. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Vida longa é o que ele tem para nós, gente. E eu amo essa vida. Amo. Então, eu louvo a Deus, né? E queremos estarmos aqui, ó, nessa imersão, corpo, alma e espírito. E você que não pôde vir ontem, quero dar um presente para você. A nossa querida Nelma já colocou tudo no YouTube. Vocês acreditam? Sonho, você está lá no YouTube, né? Ela, você está no YouTube. Quem mais? A Karine. Gente, foram palestras maravilhosas. Eu falei, eu tinha certeza que cada pessoa que vem aqui falar, eu conheço a vida. Se a Gabi não fizesse o que ela fosse falar, ela não estaria aqui falando. Eu não convidaria. Porque é uma hipocrisia a gente vir aqui falar de uma coisa que a gente não vive. Então, cada uma que vem aqui falar, vocês podem ter certeza que eu conheço e eu sei que elas vivem o que elas estão falando. E agora eu quero convidar minha amiga Suelen, que vive também o que ela fala. Ela vive, trabalha sobre administração financeira, ela já trabalhou gerente de banco, né, Suelen? Tantas coisas. Ontem nós vimos, né, 2 testemunhos de 2 pessoas que chegaram ao topo na carreira, né? A Anne como gerente do Banco Itaú, administrando lá a parte de pessoa jurídica, que era o que ela queria. E aí, de repente, ela falou, esse não é o propósito de Deus para a minha vida. E ela foi para dentro de casa, né? E ontem ela testemunhou aqui. A Karina Duarte também testemunhou. Ela era chefe no Hospital São João de Deus, né? Tomava conta de várias pessoas. E ela falou, esse não é o propósito de Deus para a minha vida. Gente, que bênção quando a gente encontra o propósito da vida da gente. Você larga a mão mesmo daquilo, você desce de tudo que está te impedindo de viver para a glória de Deus, de ministrar, né? de buscar mesmo, independente se é numa empresa, se é falando, se é arrumando, não importa. Então eu quero convidar a Sueli para falar aqui para nós sobre administração financeira. Como que a gente precisa? Eu coloquei, depois a gente colocou o tema lá em cima, que você tinha falado. O que é que eu coloquei lá como tema? De como gerir melhor as finanças. Quando eu fui lá na casa da Renilda, que eu vim embora, o Senhor veio falando algumas coisas, né, Renilda? Do ônibus mesmo eu mandei. Renilda, cura da alma, não sei quem e tal. E da Sueli eu coloquei restauração financeira. Restauração financeira, tá ali nesse caderninho do caminho. Então, eu creio nisso, viu, Sueli? Nós somos, às vezes a gente fica longe, não encontra tanto, mas uma vez que eu sou de dentro da sua cozinha, que eu ouvi isso uma vez, eu sempre vou me sentir dentro da sua cozinha. Então, a Sueli é uma amiga querida e eu tenho muita alegria de ter você aqui conosco. É um desejo meu há mais tempo, né? E agora deu certo, estou muito feliz. Eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente. Ótima uma bênção, né, gente? Ótima bênção. Interessante que eu estava num congresso de mulheres, eu fui achando que era inclusive, ela canta bela e ela canta dela, né, no congresso da Assembleia de Deus, que foi uma bênção, e nesse momento eu estava falando com Deus. Às vezes a gente vai para os congressos e quer que Deus faça grandes revelações da vida da gente, né? E nesse dia eu falei, poxa Deus, você não falou nada para mim. E esse dia ele falou assim, olha, está na hora de você dar força. Você teve um período de muito aprendizado e agora está na hora de você falar para as outras pessoas. E aí eu saí para o banheiro, a Claudia me mandou mensagem na hora. Falei, poxa, Deus não. Ele é rápido, né? Quando ele vai falar com a gente.
Então, bom dia para vocês. Hoje eu vou falar sobre dinheiro. É um tema muito importante. Na Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro, né? Jesus falou mais sobre dinheiro do que céu e inferno juntos. Então é um tema muito importante. Eu vou começar lendo uma carta de um autor que eu achei super interessante, como se o dinheiro falasse, tá? Em trecho ele fala como se o dinheiro falasse o que ele diria. Estou deprimido e triste, porque estou cansado das pessoas abusando de mim, me usando para propósitos errados, brigando por mim, me roubando, mentindo, trapaceando, cometendo crimes para ter-me, como alguns dizem, sou culpado pela maioria dos divórcios. Estou cansado de lutar com a ganância. O tempo todo sou acumulado, sou roubado e desperdiçado, na maioria das vezes. Algumas pessoas acham que sou sua segurança, mas não sou. Elas agem como se eu fosse o Deus, e certamente não sou. Só queria que essas pessoas soubessem o quanto bem elas poderiam fazer comigo se me tratassem do jeito certo, e como suas vidas poderiam ser abençoadas. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor nesta manhã, para que o Senhor fale os corações, porque para que o Senhor ajude famílias aqui a ajustar a sua vida financeira, a entender que o dinheiro é o servo e não o Senhor da vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar um pouquinho da minha história e por que o propósito está tão ligado, porque o dinheiro está tão ligado ao meu propósito hoje, né? Minha mãe está aqui, ela pode confirmar. E eu acho que a vida da gente, ela é moldada muito através de crenças. Ontem a gente escutou isso, né? As crenças, elas são moldadas a partir de dois eventos na vida da gente. Ou se a gente escuta aquilo repetidamente, várias vezes, a gente cresce com crenças de repetição, escutou muito. Ou por um evento muito forte. No meu caso, eu tive um evento muito forte na minha infância, onde a minha mãe sempre foi uma mulher que batalhou muito, muito organizada financeiramente, sempre me ensinou isso. E o meu pai não. Então a gente passou por um momento de que a gente morava numa casa, né, de aluguel. Eu tinha vivido uma infância tranquila, eu acho que eu devia ter uns 10, 11 anos. E eu passei por um evento onde a gente teve que se mudar de casa. E nesse momento, ir para a casa da minha avó paterna, a minha mãe não sabia que a gente estava mudando de casa, meu pai não comunicou isso para ela. Então ela teve que tomar várias decisões rápidas dos móveis dela, onde ela ia deixar. E eu notei no olhar dela naquele dia que ela não sabia. E eu, como uma criança, no meu inconsciente já travei aquela crença sobre segurança financeira. Eu nunca quero passar por isso de novo. E com isso a gente não percebe que você criança, você vai crescendo e vai vivendo a vida. E fiz faculdade 6 meses de fisioterapia, mas aquilo não me pegava quando eu mudei para o Canadá. Que eu conhecia Jesus, naquele momento eu trabalhei num banco, né? Trabalhei de tudo, faxineira, jardineira, mas quando eu entrei para um banco, Deus falou, é aqui que você tem que estar. E aí eu fui para o mercado financeiro, tive loja de roupa, quebrei, me estruturei de novo, voltei para banco e agora hoje trabalho no mercado financeiro há mais de 20 anos no total. E escuto muitas histórias de pessoas de sucesso financeiro, eu trabalho com muitos investimentos e estou fazendo também uma migração de carreira no momento porque o meu propósito não é ajudar pessoas que já chegaram lá, é ajudar pessoas que precisam se organizar financeiramente. E isso tem pulsado dentro do meu coração. Mas o que eu vejo na maioria dos casos, tá? Nessa parte financeira, principalmente enquanto cristãos, existe uma crença de não merecimento das coisas, de não merecimento financeiro, né? Alguns versículos são mal interpretados, né? É mais fácil passar um camelo entre um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
E isso, muitas vezes, é usado erroneamente. Não tem nada a ver com você ter dinheiro. Dinheiro é bênção, se for usado da maneira correta, né? Se você for uma pessoa que tem dinheiro e que tem o coração do Senhor, você pode ser usado para abençoar muitas pessoas. Então, essa crença de que o dinheiro é mal, né? De que as pessoas que têm dinheiro, elas fizeram algo errado, né? Isso tem que ser quebrado no nosso meio cristão. Então, eu quero falar muito sobre isso. Eu fui avançando, né, gente? Não estou seguindo muito o roteiro, mas tem 2 testes que a gente precisa passar em relação ao dinheiro. Como você se comporta quando não tem o suficiente e quando você se comporta quando tem abundância. Tem muita gente que fala o seguinte: fulano de tal, porque ganhou dinheiro, mudou, ficou soberbo, arrogante, né? Isso, gente, a pessoa sempre foi assim. O dinheiro só revela quem é aquela pessoa. Se aquela pessoa foi uma pessoa humilde, grata a Deus e ganhou muito dinheiro, ela vai super abundar, ela vai ajudar, ela vai usar o dinheiro como bênção, ela vai, né, ajudar a prosperar a vida de outras pessoas. Ela vai gerar empregos, ela vai ajudar a comunidade. Então, não existe essa crença de que o dinheiro mudou a pessoa, ele só revelou aquilo que já estava lá. E quando também é outro teste, quando você não tem dinheiro suficiente, será que você tem confiado em Deus a sua vida financeira? Será mesmo que quando você está nesse momento de dificuldade, você entrega para o Senhor, né, a sua bagunça financeira? Agora, a gente tem uma parte muito importante aqui também, porque às vezes a gente fala assim, a gente vai lá e compra uma blusa de 10 vezes, tem juros, um tênis de 10 vezes, e vai acumulando dívidas no cartão. Aí fala: Senhor, me socorre. E Deus te socorre. E aí acontece um ciclo de repetição novamente, e você, de novo, faz isso. A gente precisa entender que às vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações, que a gente aprenda. É igual a escola. Meu menino teve um ano que ele tomou bomba. E em discussão com o pai dele, ele falou: sinceramente, o que a gente precisa fazer? Porque a gente precisa deixar ele repetir de ano. Aonde? Vamos mudar de escola? Ele vai continuar na mesma escola? Porque ele precisa encarar toda a situação, ele precisa aprender com os erros dele. E a vida é assim, a nossa vida financeira é assim, ela nos testa. E se você não passa na prova, você vai repetir de ano. Você vai repetir. Então é importante que a gente olhe os nossos padrões de comportamento, né? Por que aquilo, e vai lá atrás, tá, gente? Tem uma raiz disso, é igual eu falei, a gente tem que olhar para dentro. Se a gente tem uma lealdade familiar, se tem um padrão de repetição. Eu vou contar outra história, assim, que minha mãe é uma pessoa que eu me inspiro muito nela, na vida dela, né, na organização. E por ser uma mulher que eu sempre admirei muito, a gente vai repetindo padrões. E a minha mãe, ela sempre contou uma história de não ter, ela era muito pobre, né, na infância dela, e ela sempre falava assim: eu fui ter o primeiro par de sapato com 12 anos. E contava a história de que ela morava numa cidade pequena, chamada Wormsburg, e encontrava com meu tio no meio da linha para trocar o sapato dele. Ele calçava 44 e ela bem menos, né, mãe? Ela chegava lá, trocava com ele e ia para a escola com 12 anos, porque não tinha sapato. E aí a Suelen era a louca do sapato. A louca. Chegava na loja, não conseguia comprar um par de sapato. Eu não comprava sapato porque eu precisava. Eu chegava, você chegava na Arezzo, o Gil da Arezzo era meu fã, porque eram 7 pares no mês, 5 pares, até na promoção. E aí, num podcast com uma psicóloga amiga minha, que inclusive é a sócia nessa outra empresa, porque essa outra empresa que eu tenho hoje, ela tem uma psicóloga que a gente trabalha, não adianta. E eu vi que não adianta não ter uma psicóloga para poder trabalhar isso com os nossos
lealdade familiar. E ela falando que às vezes a gente quer honrar as pessoas da nossa família. Aí eu falei, gente, eu acho que eu compro um sapato para honrar minha mãe. Ela falou, sério, pode ser isso mesmo, porque assim, você escutou tanto que a sua mãe não tinha e você, poxa, agora eu tenho condição, eu vou honrar ela comprando sapato. Mas isso foi uma linda história de superação dela, né? Não é minha, então eu preciso superar isso e me organizar, né? E a partir desse momento que estava inconsciente essa crença, essa lealdade, ela ficou consciente, eu parei de comprar sapato. Eu só compro, né? Claro, mas não na compulsão em que eu comprava. Outro ponto importante é isso, é você não evitar antecipar sonhos. O dinheiro, ele está aqui para te servir. E às vezes você precisa esperar para ter algo que você quer ter. Nós temos mania de pagar juros altos por antecipações. Antecipar um carro que às vezes a gente não tem condição de ter no momento. E aí a gente paga um seguro caro, um IPVA caro, sendo que a gente poderia às vezes se planejar através de um consórcio, né? E esperar para trocar o carro, para poder adquirir aquele bem. E eu vou ainda mais além, às vezes a gente antecipa coisas muito fúteis, né? Como roupas, sapatos, sem necessidade. E a gente vai antecipando isso de maneira errônea e vai acumulando dívidas. E depois, na hora que a gente vê, né, a gente está com o cartão de crédito estourado, vários cartões de crédito estourados. E eu vejo isso acontecer muito e com gente que ganha muito bem. O problema não é quanto você ganha, é o como você administra os seus bens. Casais também, problemas de divórcio. Não é o dinheiro, é a falta de comunicação em relação a ele. Tá? Cada pessoa, gente, se relaciona de um jeito, né? Enquanto cônjuges, em relação à parte financeira. O importante é vocês terem um diálogo. Sinceramente, eu acredito que as contas elas têm que ser juntas. Você tem que ter sonhos juntos, objetivos juntos, economizar juntos, para poder chegar num objetivo em comum. Pode passar. Eu vou falar também. Alguém aqui conhece um autor que chama Napoleão Hill? Napoleão Hill é um autor muito bom e ele fala sobre 4 princípios muito importantes sobre o dinheiro. Esses 4 princípios. O primeiro é pague-se primeiro. O que é isso? Alguém sabe o que é se pagar primeiro? Quem arrisca falar? Vamos lá, vamos interagir. Sabe se está prestando atenção? Se pagar primeiro. O pague-se primeiro é você pagar o seu eu no futuro. Quando chega as contas, chega a sua renda, a primeira coisa que a maioria das pessoas faz é pagar as contas. Sim ou não? Sim. Pagar as contas, certo? Napoleão Hill fala que a primeira coisa que você tem que fazer antes de todas as coisas acontecerem é se pagar primeiro. O que é isso? É você pegar 10 a 20% do seu rendimento e transferir para uma conta investimento, tá? Então vamos lá, recebeu R$1.000 no mês, R$100, você já transfere para uma conta investimento, independente do que estiver acontecendo na sua vida, 10 a 20%. Nós cristãos, e é um princípio que Suelen, acho muito importante, e na Bíblia fala a gente fazer isso com as primícias do Senhor também, que é o nosso dízimo, né? O dízimo ele tem que ser primícia. Chegou o dinheiro, isso, gente, há muitas vezes tem muita gente que usa o dízimo como moeda de troca com o Senhor. E ele não é, você está devolvendo a Deus aquilo que ele te deu 90% do seu trabalho, né? 10% devolva para que a obra dele prospere e continue
porque né, nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra, a gente precisa ser usado para abençoar financeiramente também a obra do Senhor. Então, pague-se primeiro é isso. Esse pague-se primeiro, essa conta é investimento. Aqui no Brasil, e eu falo que não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, com a economia que a gente tem, com a instabilidade jurídica que a gente tem, quanto antes, eu vejo vocês jovens, quanto antes vocês fizerem isso, vocês estão à frente de muita gente, porque vocês estão antecipando o tempo de vocês. Né? Como que era antigamente? As pessoas tinham filhos, né? 5, 7, 9 filhos. E os filhos faziam o quê? Cuidavam dos pais. Você tinha o filho para aposentadoria, né? Hoje em dia não existe isso mais. E os filhos, eles sustentavam a previdência pública, né? Pagavam o INSS. E aí existe uma pirâmide, né? Eu estou entrando muito mais no termo técnico, existe uma pirâmide. Então, a base são pessoas que trabalham, contribuem para o INSS para poder sustentar os que estão no topo da pirâmide, que são os aposentados. E essa curva tem se invertido ao longo do mundo, né? E é uma pirâmide financeira mesmo. Com o tempo, isso não vai se sustentar. Então, se você colocar a sua dependência financeira na mão do governo, né, você pode se dar muito mal. Então, primeiro, a nossa dependência tem que estar no Senhor. E segundo, nós temos que nos planejar. Então, planejar a sua aposentadoria, já transferir esse dinheiro para uma conta de investimento é o pague primeiro. Eu faço isso com os meus filhos, sobre mesada. Então, eu dou mesada, mas o Davi já está com 14 anos, eu olho lá no aplicativo da conta dele, e ele faz 50% hoje, porque ele não tem despesa, então ele dá mais de 50% do que ele recebe. A Maria já é gastadeira, já vai de 10, 20% só. Mas isso é importante, muito importante, tá, gente? O segundo princípio que Napoleão Hill fala é fuja das dívidas. Aquilo que eu falei, não antecipe sonhos, né? Programe-se para poder comprar as coisas, para adquirir bens. Se você hoje, por exemplo, for financiar uma casa, será que é o melhor momento? É parar, analisar. Hoje a taxa de juros tem 15% ao ano, você vai pagar um absurdo de taxa de juros de financiamento. Será que não é melhor você olhar um consórcio, que você vai pagar 1,4 ao ano, mas você vai esperar um momento, você vai esperar para poder adquirir, esperar o melhor momento realmente para você comprar esse bem, ou esperar essa taxa de juros abaixar? Né? Muitas vezes a gente quer antecipações. Então, fugir das dívidas é isso. Fugir das dívidas dos cartões de crédito, fazer viagens, fazer coisas que não precisa. E o que acontece, gente, muito com o dinheiro? A gente falou sobre corpo também, né? Isso aí, o que acontece com a gente? Muitas vezes o nosso inconsciente, a gente está cansado, a gente está estressado, a gente não quer lidar com os problemas, a gente come emoções, a gente gasta emoções, a gente se endivida alimentando emoções que não são curadas. O importante é a gente se investigar. Será que eu estou gastando isso porque eu preciso? O que eu quero alimentar aqui dentro de mim? Então, outra ferramenta importante e boa para vocês exercitarem toda uma loja onde tem relógio lindo, cheio de luzes, né? E hoje em dia tudo é planejado. Você passa no corredor do supermercado, tem um cubículo para você poder ver um tanto de doce assim no final. Eles fazem tudo de forma pensada, marketing é estratégico. Dá uma volta, pensa assim, 24 horas, vai embora. Você vai esquecer daquilo. Tem o Tudo daqui que faz, meu sócio também na mídia, do Instagram. A gente estava criando um pequeno curso sobre mesada. E a Cris, que é minha sócia, ela faz muito esse teste com a filha dela, sabe? Ela estava contando que foi assistir o filme do Stitch com a menina dela. E aí, saindo do cinema,
acho que é a CIA que tem em frente, né? E tinha toalha do Stitch, roupão do Stitch, tudo do Stitch. Aí o que acontece? A criança sai, assistir o filme do Stitch, eu quero a toalha do Stitch, o roupão do Stitch, tudo Stitch. E aí ela falou com o filho, e nós, pais, teve Maria, falaram, não, ficou bom, na volta a gente compra. A gente até abordou esse tema, né? Na volta compra. Só que a gente, e se você prometeu para o seu filho, na volta a gente compra, você tem que voltar e comprar, senão você vai estar mentindo para ele, né? Mas o ideal não é na volta a gente compra, é na volta a gente olha, vamos pensar um pouquinho. E aí ela falou que virou para a filha dela e falou assim, olha filha, vamos dar uma voltinha para você pensar, porque pijama você já tem. Se você quiser comprar um pijama temático, é com a sua mesada. Então vamos lá, vamos comer, vamos pensar, para poder raciocinar se você quer realmente aquele pijama ou se você está envolvida no tema Stitch porque você acabou de ver o filme e depois você compra. Aí ela falou que terminou o lanche e falou com a filha dela, filha, você quer voltar lá? Quer comprar o pijama? Ela, não, mamãe, não quero. Uma criança, né? Ela aplicou isso com uma criança, e a criança teve essa consciência de que, primeiro, ela estava tomada por emoções, ela baixou um pouquinho as emoções, foi pensar, e quando ela viu, ela, não, eu não quero gastar meu dinheiro com pijama, né? Então, isso é muito importante, que a gente pare, olhe para dentro da gente e veja por que esse gasto, ele é emocional ou eu preciso dele. Terceiro, ganhe mais. Terceiro princípio, ganhe mais. Hoje, às vezes você está no seu trabalho e está falando assim, gente, a senhora está falando para eu ganhar mais, mas eu não vejo possibilidade de eu ganhar mais. Às vezes eu sou um concursado, às vezes eu estou ali dentro da empresa onde eu estou num patamar onde aquele salário é esse. E como eu faço para ganhar mais, fazer mais dinheiro, né? Como eu faço para fazer mais dinheiro? E eu acredito que cada um tem um propósito de crescimento. A gente tem que estar sempre em evolução. A gente tem que buscar evolução, igual todo mundo está aqui, né? Buscando evolução no domingo, buscando evolução na área espiritual, na parte física, na parte emocional e na parte financeira também. Se hoje você se vê estagnado, procure livros dentro da sua profissão ou dentro daquilo que você acredita ser o seu propósito para você aprender mais e ensinar. Eu acredito que quanto mais você transborda, quanto mais valor você entrega para as pessoas, mais isso volta em termos financeiros para você, tá? E muitas vezes a gente tem vergonha de falar na internet, falar para as pessoas. Isso, Deus falou muito comigo quando eu tinha essa vergonha, sabe? De falar para as pessoas, igual eu estou aqui, igual eu falo muito na internet. A vergonha, gente, ela é um pecado também. Você está retendo a bênção, retendo aquilo que Deus deu para você abundar, a abundância que você tem para dar para as outras pessoas, né? Então, e às vezes você fala assim, mas todo mundo sabe disso na minha profissão, todo mundo sabe que eu sei. Mas não, o óbvio, às vezes ele precisa ser dito, é uma coisinha que você fala ali, que você pode mudar a vida da pessoa, né? A gente se colocar em posição de servo o tempo inteiro que o Senhor te use para poder falar para as pessoas. Isso retorna para você enquanto retorno financeiro. Acredite, faça o teste, confie nisso, volta, tá? E o último, bastante importante, invista sempre e melhor. Isso é muito importante, porque muitas vezes, quem já viu essas estatísticas de pessoas, às vezes, que ganham na Mega Sena, e 80%, 90% delas depois perdem tudo. Quem já viu isso? Você já viu esses estudos? Quem se arrisca a falar? Por que acham que isso acontece? Porque gasta desnecessariamente.
desnecessariamente. O que mais? Falta de educação financeira. Falta de educação Eu financeira. acho que chegou fácil, então eu não valorizo. Não me sinto merecedor daquele dinheiro, não valorizo. Quer resolver o problema de todo mundo. Quer resolver o problema de todo mundo. Tem a mentalidade, né? Cresceu financeiramente. Cresceu financeiramente, mas não tem mentalidade. Tudo isso. Mas muitos de nós também, o que a gente faz, tá? Vamos ser bem objetivos em relação ao que fazer. Você ganha um dinheiro, aí você compra uma casa, vamos supor que você ganhou 10 milhões. Aí você compra uma casa de 1 milhão, um carro de 1 milhão, um sítio de 1 milhão, vai gastar. E aí você aumentou o seu custo e não gerou renda em nada. Você não investiu o seu dinheiro, você gerou passivos, coisas para você gastar. E aí você vai gastando, gastando, gastando. E tem gente que até se endivida, perde tudo e se endivida. A maioria das pessoas falam assim: quem casa quer casa. Jovens, casais, vamos lá. Eu casei, já vou fazer uma festa de casamento que eu gastei um dinheiro que eu não tinha. Eu compro um apartamento financiado, eu antecipei um dinheiro que eu não tenho e compro um carro financiado. Eu só gerei despesa e juros. Então, eu não investi em nada. Ao invés outra coisa, gente, algumas coisas, né? Principalmente quando as pessoas estão jovens, quando você compra bem residencial, para morar mesmo. Às vezes te pede, você tem uma promoção em outra cidade, em outro país, você fica travado com aquele bem. É importante ter essa mentalidade, porque de liberdade financeira. Agora vamos supor, você pega os 10 milhões, essa mesma pessoa que pegou esses 10 milhões, pegou esse dinheiro, investiu em 5 apartamentos que vão gerar aluguel, investiu esse dinheiro numa taxa de juros que vai render para ele 80 mil reais por mês. Ele vai juntando, ele vai acumulando. Ah não, eu estou juntando 80 mil por mês. Né? Que seja, ele tira aí 1 milhão para ele comprar uma casa que ele quer, não tem problema. Mas o restante ele está gerando renda. Ele está gerando e acumulando renda. Então isso é investir bem. Né? É você investir em imóveis, não pensando, vou comprar, não tem expertise nisso, não faça as coisas na sua cabeça, né? Não faça. Você não chega às vezes no mecânico e fala assim: olha, eu quero que você conheça essa peça. Você não sabe fazer, né? Então estude, confie em pessoas que façam por você, investir sempre melhor é um dos princípios que eu vejo mais importante da vida da gente. E para finalizar, nunca é tarde para começar a se organizar financeiramente. Sempre tem jeito, né? Às vezes você fala assim: mas eu pego pessoas assim hoje e tem sido nossa, tem sido maravilhoso. Eu pegar uma vida toda bagunçada e dar o caminho e a direção da pessoa, e a pessoa fala assim: nossa, sério, eu posso respirar, eu posso dormir, porque a bagunça financeira ela traz muitos transtornos, né, para a vida da gente. Então, isso aí é uma bênção que Deus tem me colocado para poder orientar essas pessoas. E eu quero finalizar com um versículo que está em Provérbios 3, 9. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Amém. Obrigada, gente.